Olá, meu nome é Rauliane Batista, sou administradora e eu pergunto para você, você já foi em algum supermercado e não encontrou o produto que você queria? O que você fez? Você foi em um outro supermercado ou levou um produto similar? E por conta disso a empresa acaba perdendo venda. Então, nós precisamos conversar sobre planejamento da distribuição. Então, para podermos começar, precisamos perguntar o que é e como funciona o planejamento da distribuição. As nomenclaturas usam dizer também como DRP. Quando pensamos sobre o que é distribuição, pode ser difícil compreender como a sua execução tem um impacto em diversos cenários. Você já se deparou com uma situação em que falta produtos na prateleira, enquanto o centro de distribuição possui quantidades mais do que suficientes para atender a demanda dos clientes? Essa é uma situação comum encontrada no ambiente de fabricantes e também dos distribuidores. Como empresa, é importante entender que isso pode acontecer por diversas razões, entre elas por causa de um planejamento inadequado e por falta de comunicação entre as áreas. Uma das soluções para que esse problema pode ser a utilização do método de planejamento da distribuição. Quer saber mais sobre detalhes sobre esse assunto? Então continue. Vamos verificar como funciona o planejamento de distribuição. Para darmos continuidade, precisamos entender o que é distribuição de logística. Esse é um ramo da administração que se dedica às gestões de insumos, materiais e produtos usados para abastecer desde a linha de produção até a comercialização de mercadorias, quaisquer ela que seja, para seus clientes. Deste modo, a distribuição está envolvida em todos os elos da cadeia de suprimento, como parte fundamental do sucesso desse processo. Para isso, são tomadas diversas decisões como, por exemplo, o dimensionamento da frota, geralmente isso é feito pelos frotistas, a escolha do modal de transporte, podendo ele ser pelo terrestre, aquático, aéreo, e a criação de rotas de entregas mais ágeis, o planejamento das etapas de atendimento dos pedidos e a ocupação também que esses pedidos vão ter dentro de um veículo para ter o melhor aproveitamento do espaço. E para isso é essencial contar com estratégias capazes de otimizar os resultados. E é por isso que esse modelo de gestão proposto pelo DRP tem conquistado um espaço nas empresas, contribuindo para a melhor gestão de produtos dentro dos armazéns ou galpões. Vamos falar sobre planejamento da distribuição. O que é e como funciona o planejamento da distribuição? O DRP. Os custos relacionados ao transporte são relativamente altos e por isso devem ser analisados de uma forma muito cuidadosa. A escolha do transporte deve também atender à distância percorrida, a capacidade do veículo e as características dos produtos. Como, por exemplo, é importante que você verifique qual é o caminhão que vai comportar um produto perecível, para que ele, senão, vai ter uma avaria durante todo o processo logístico e a sua transição nas rodovias, como exemplo. Como os principais custos relacionados ao processo de distribuição envolve a quantidade a ser transportada e a distribuição que será percorrida através da distância, gerenciar adequadamente essas entregas é muito fundamental.
É preciso organizar os pedidos para que possam ser entregues com o menor custo possível para as empresas. Para isso, é necessário determinar as melhores rotas que aquele caminhão ou aquela frota vai percorrer, ficar atento às localizações dos destinos e principalmente aos prazos das entregas que foram determinadas para os seus clientes. Assim, o profissional da área de logística será responsável por gerenciar essas atividades para que os produtos sejam entregues dentro do prazo solicitado e ao mesmo tempo que possa proporcionar uma economia para a empresa, para tornar o fluxo do processo de distribuição mais enxuto. É muito importante realizar o planejamento de distribuição. Desta feita, teremos que entender também sobre o que é planejamento da distribuição. Pois além de compreender o desenvolvimento do processo de distribuição, é essencial planejar a distribuição, né? O que envolve estudar e avaliar todas as etapas e variáveis que impactam no processo dessa distribuição. O processo de distribuição, bem como as operações logísticas, se fossem bem gerenciadas, poderá auxiliar para que as organizações se destaquem no mercado e tenham uma gestão de suprimento com um diferencial. Assim, planejar o processo de distribuição é vital para a organização e para os melhores resultados, para que eles possam ser alcançados e principalmente repassados aos clientes. O planejamento de distribuição, portanto, é responsável por determinar os objetivos a serem alcançados, planejar a melhor utilização dos recursos disponíveis por aquela organização, estudar alternativas para que os custos das empresas possam ser reduzidos e, principalmente, que atenda às solicitações dos clientes em termos de tempo e qualidade. Para isso, é necessário otimizar todas as atividades relacionadas ao processo de distribuição. Assim, diversas atividades como a determinação da localização do centro de distribuição, os CDs, é responsabilidade do planejamento de distribuição, uma vez que são fatores muito importantes para que os processos logísticos possam ser desenvolvidos com eficiência. Sendo assim, um assunto importante do planejamento de distribuição é a localização do centro de distribuições, os CDs. Os centros de distribuições são importantes para o desenvolvimento da cadeia de suprimento. A partir das suas atividades, podem tornar os processos logísticos mais enxutos, o que afeta de forma considerável e na satisfação dos seus clientes também. Porém, ao mesmo tempo que pode otimizar todo o processo, pode também ser prejudicial à gestão de suprimentos, caso essas atividades não sejam desenvolvidas adequadamente, bem como se o centro de distribuição não estiver instalado em um local adequado. Mas como assim um local adequado? Um local adequado para a instalação de um centro de distribuição deve levar em consideração os objetivos dessa empresa. É importante estudar e avaliar de forma criteriosa o local que será implantado esse centro de distribuição, bem como seus impactos para a organização. São algumas questões que devem ser consideradas na implantação de um centro de distribuição, um CD, o tipo de operação da empresa, a demanda do tipo de produto também. Então vamos conhecer cada uma delas. O tipo de operação da empresa é o primeiro fator que deve ser avaliado para a implantação de um CD. É a estrutura e o espaço físico, uma vez que deve ser recomendada para o tipo de operação da empresa, ou seja, com o tipo de nicho de mercado que ela atende, podendo eles ser os mais diversos tipos de produtos possíveis para o consumo mundial. Ainda, neste item, serão determinados
em quais locais serão acomodados os produtos, como prateleiras e entre outros. Além disso, é importante compreender que são seus clientes para que possa determinar a localização estratégica dessa empresa. Ou seja, o centro de distribuição ele vai estar implantado principalmente perto dos seus clientes, para que possa atender com mais facilidade esses consumidores para os seus produtos. Conhecendo de fato quem são e quais são os locais que estão localizados, o centro de distribuição poderá então auxiliar na redução dos custos com o transporte, proporcionar um menor tempo para que os produtos possam ser entregues aos seus clientes. E é ainda muito importante que o centro de distribuição tenha um local para estacionamento dos veículos, que são carregados e descarregados constantemente naquele centro de distribuição. É importante que o estacionamento seja próximo a esse CD, para que possa facilitar o desenvolvimento de todas as atividades, de todos os processos de entradas e saídas de qualquer tipo de produto, e que, consequentemente, auxilia para a redução do intervalo de tempo entre todas as operações, entre uma carga e uma descarga que acontece naquele centro de distribuição. Outro fator é o tipo de produto, onde é muito importante avaliar de forma criteriosa o tipo de produto que será comercializado, ou seja, verificar as características dos produtos e como deverá ocorrer o seu armazenamento, de modo que possa ser conservado para que os produtos possam ser entregues aos seus clientes com qualidade. Exemplo, produtos perecíveis devem possuir um armazenamento específico, uma vez que podem ser ar-condicionado dentro de uma forma inadequada, pode resultar em perda do produto, o que não é favorável para a empresa. Então tem que se observar o tipo de produto que esse CD também vai receber. Outro item de extrema importância é a proximidade com o fabricante. Já imaginou? É importante você estar perto do seu fabricante também, para que os produtos possam chegar com mais rapidez ao centro de distribuição e para que esses custos de transporte também possam ser reduzidos. Assim, é importante que o centro de distribuição sejam implantados em locais que tenham fácil acesso tanto para que os fabricantes ou o fornecedor possa entregar esses produtos no seu centro de distribuição, quanto para os veículos que são responsáveis por entregar esses produtos aos clientes. Outro item relacionado ao tipo de demanda é analisar a solicitação por região ou por área. Por exemplo, se na área em que o centro de distribuição será implantado existir benefício em relação à demanda, ou seja, em relação ao peso transportado, as dimensões de cargas e a distância percorrida, então a localização do centro de distribuição proporciona vantagem competitiva. E isso ocorre porque boa parte dos custos relacionados ao transporte são calculados com base nas variáveis relacionadas ao peso, à distância e às dimensões. É fundamental relacionar-se e selecionar também os meios de transporte que reduzem o tempo para que os produtos possam chegar ao CD. Buscar e minimizar tempo de transportes e melhores rotas são essenciais para que os fluxos logísticos se desenvolvam com mais agilidade. É muito importante que as empresas fiquem atentas aos fatores relacionados à localização do centro de distribuição para que possa contribuir para tornar a cadeia logística mais eficiente. Além da localização, é vital o controle da organização interna
do centro de distribuição. Por isso, realizar um endereçamento logístico é fundamental. Com o endereçamento, fica muito mais fácil localizar o produto e otimizar o desenvolvimento das atividades de um centro de distribuição. Portanto, a localização da estrutura do armazém é importante, como também a localização interna dos produtos. Além disso, com maior agilidade e eficiência das atividades no CD, o ciclo de pedido poderá ser reduzido. Um dos grandes desafios da gestão de distribuição também é o ciclo de pedido. E uma das formas de reduzir o ciclo de pedido, ou seja, fazer com que os produtos sejam entregues em menor tempo para seus clientes, independentemente da sua localização, pode ser obtida por meio da implantação do centro de distribuição avançado, que nós chamamos de CDA. Então vamos entender como funciona o CDA. Os CDA estão relacionados ao sistema de distribuição escalonado, por escalação, ou seja, há estoques em diversas etapas do fluxo logístico que são distribuídos em um ou mais armazéns implantados em locais que hajam demandas, com o objetivo de agilizar o processo de distribuição. Os CDAs são implantados em locais estratégicos, ou seja, em um item que existe demandas que ao mesmo tempo são distantes dos produtores e assim os estoques são aproximados dos seus clientes, agilizando o processo de distribuição dos produtos. Os centros de distribuição avançado promovem vantagens? Com toda certeza! Se as cargas percorrem grandes distâncias e são transferidas aos CDAs de forma consolidada, acontecerá a redução dos custos relacionados a esse transporte. No centro de distribuição avançado, CDA, a carga é fracionada e distribuída aos clientes, proporcionando mais agilidade nas entregas. E aí, conseguiu entender o que é planejamento de distribuição logística? Como você pode perceber, o planejamento de distribuição logística é vital para o bom funcionamento na cadeia logística, garantindo a disponibilidade de produtos nos estabelecimentos comerciais de acordo com a demanda local.